Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Farias e você está no canal Engenharia Logística. Hoje nós vamos falar um pouco dos 7 desperdícios dentro da logística. Então fique com a gente até o final e confira como identificar esses desperdícios. A gente escuta muito falar sobre desperdícios dentro do Lean Manufacturing, mas como o nome já diz, é Manufacturing, então ele é muito focado em manufatura, linhas de produção, fábrica, operações. E isso na logística acaba sendo um pouco diferente. Então, enquanto numa manufatura às vezes é mais evidente o desperdício, pois você está dentro de um processo, na logística isso nem sempre é verdade, porque existem vários fluxos, que podem ser um armazém, um fluxo de abastecimento, mas também um fluxo dentro de uma cadeia logística, um fornecedor que está longe, enfim. Então, às vezes os desperdícios na logística eles são invisíveis. Bom, mas quais são esses desperdícios? Então, eles são 7 no total, classificados pela filosofia do Lean. Algumas empresas já trabalham com o 8º ou com o 9º desperdício, mas a gente vai focar hoje nos 7 que estão nos livros, que são mais tradicionais no sistema Lean. Bom, mas quais são eles? Estoque, superprodução, movimentação, transporte, espera, defeitos e superprocessamento, ou processos desnecessários. Falando um pouco sobre estoque, que é o pesadelo de quem trabalha com logística geralmente. Talvez seja o desperdício que é um pouco mais visível, porque você consegue ver a quantidade de estoque, mas é um dos mais críticos, porque ele envolve tanta parte de custo da sua operação, pois quanto mais estoque você tem, mais custo para administrar esse material, seja pelo preço da mercadoria, mas também pela área que você vai ter para colocar esse material, a movimentação que você vai ter interna, e ele ocorre geralmente quando tem um excesso de estoque por um desbalanceamento na produção, por um ajuste de demanda inesperado, ou mesmo por uma dificuldade no planejamento de materiais ou de insumos, né? Um outro desperdício que está totalmente ligado a estoque, ele pode acabar gerando mais estoque, é a superprodução. Então é você produzir além do necessário, seja por um desbalanceamento na sua produção, por uma demanda adicional do seu cliente que acaba não acontecendo, ou por um defeito interno que você tem que suprir. Às vezes você tem uma máquina com um problema, então você tem que ter mais estoque para evitar um risco de parada de linha ou coisa do tipo. Então a superprodução ela causa vários problemas no seu sistema que acabam gerando outros desperdícios. Bom, defeitos, que também pode ser visto como retrabalho. Então é um processo que deveria acontecer de uma forma, mas não acontece. Pode ser, por exemplo, uma identificação incorreta, um armazenamento de uma forma incorreta, uma movimentação interna incorreta, e isso pode gerar um retrabalho ou mesmo um problema de satisfação com o seu cliente. Então esse é um defeito que, além de gerar o custo financeiro, ele também está atrelado à qualidade do seu trabalho e, consequentemente, à satisfação dos seus clientes internos e externos. Então o prejuízo dele pode ser até um pouco maior do que isso, né? Bom, outro desperdício muito crítico dentro da logística, infelizmente ele é muito comum, é o desperdício relacionado a transportes. Esse desperdício nada mais é do que quando você tem que levar um material de um ponto A para um ponto B, que pode ser interno ou pode ser externo, então pode ser dentro de um centro de distribuição para um ponto de operação, ou pode ser de um fornecedor A para um cliente B ou para um fornecedor B, enfim. E quando você não consegue fazer isso da melhor forma. Então pode ser um caminhão mal dimensionado transportando ar, pode ser uma rota mal dimensionada, às vezes o caminhão tem que passar em vários pontos e esses pontos não seguem uma sequência lógica, e isso causa prejuízo financeiro. A gente sabe que no Brasil esse desperdício é ainda maior se a gente considerar os problemas que a gente tem nas estradas, os altos custos de transporte, combustível, pedágio, enfim, todo o problema que a gente tem numa extensão quase continental do Brasil. Então esse é um ponto que tem que olhar com muita atenção dentro da logística. Bom, um outro desperdício que a gente não pode confundir com o transporte é a movimentação. O que é a movimentação? Movimentação, na verdade, é quando você tem um operador indo de um ponto A para um ponto B para fazer determinada atividade. E toda vez que ocorre uma movimentação que não é necessária, isso a gente chama de desperdício. Então vou dar um exemplo. Você tem uma etiqueta no ponto A e a caixa no ponto B. O operador trabalha nesse ponto e tem que ir até a etiqueta para poder pegar e colar na caixa. Isso é um desperdício. Às vezes você tem 100 metros, por exemplo,
em que o operador tem que fazer isso, sendo que seria mais fácil você trazer tudo para o mesmo local e aí você eliminaria uma movimentação desnecessária. Então toda vez que você tem uma movimentação de pessoas, pode ser num equipamento ou a pé mesmo, e isso aí ocorre de uma forma desordenada, e isso pode ser classificado como um desperdício. Agora imagine o seguinte, você está esperando uma pessoa e essa pessoa está atrasada. Legal, não é? Não, na verdade é bem difícil. E na logística, além de ser chato, isso se torna caro também. Isso a gente chama de espera. Toda vez que você está esperando uma operação anterior ou um material ou coisas do tipo, e isso não vem no tempo correto, e você fica parado esperando. Então, às vezes, tem uma operação, exemplo, uma empilhadeira tem que trazer um material e a partir dali vai ser movimentado via rebocador, por exemplo, ou uma paleteira. E essa empilhadeira não chega no momento e essa pessoa e esse equipamento fica parado esperando. Isso é um desperdício que a gente chama de espera. Além de ser chato, ele custa dinheiro. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre processos desnecessários. Isso acontece toda vez que alguém faz algum processo que não agrega valor. Exemplo, quando duas pessoas em pontos diferentes têm que fazer a mesma atividade, simplesmente porque o processo ele não é estável, não é confiável. Ou mesmo quando você tem que colocar uma etiqueta numa caixa, por exemplo, e essa etiqueta não é reconhecida pelo seu cliente como um valor. Você coloca apenas porque isso pode evitar um defeito lá na frente ou uma reclamação interna, mas aquilo não faz parte do processo definitivo. Isso é um processo desnecessário. Ainda temos um exemplo de você reembalar um material, sendo que esse material já vem numa embalagem e você coloca numa outra para poder abastecer determinado processo, por exemplo, apenas porque aquela primeira ou veio avariada ou porque a operação não consegue receber aquele material naquela condição, mas o seu cliente não vê valor nisso. Logo, é um desperdício, pois não existe valor agregado. Bom, hoje a gente falou então de 7 desperdícios com um olhar dentro da logística, mas o que você acha? Você concorda com esses desperdícios? Tem mais algum que você acha que faltou nesse vídeo? Comenta aqui embaixo e também coloca qual que é a sua visão sobre esse tema, se você quer aprofundar mais ou se você tem algum tema a sugerir para a gente poder abordar aqui no canal da Engenharia Logística. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, siga a gente nas páginas que tem abaixo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um grande abraço e até a próxima.